Bem-vindo, bem-vinda a mais um anúncio do dia 30 do 1. Nós vamos fazer as leituras de Êxodo 1, 2 e 3. Nesse horário a gente faz a leitura bíblica numa ordem cronológica para que vocês possam fazer aí a sua leitura bíblica do ano inteiro, né, de uma forma cronológica. Êxodo capítulo 1. Surgimento de um povo. Nomes dos filhos de Israel que foram para o Egito com Jacó, cada qual com sua família: Rúben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zabulon e Benjamim, Dan e Neftali, Gabe e Asser. Os descendentes de Jacó eram ao todo 70 pessoas. José, porém, já estava no Egito. Depois morreu José, assim como seus irmãos e toda essa geração. Os filhos de Israel se tornaram fecundos e se multiplicavam, tornando-se cada vez mais numerosos e poderosos, a tal ponto que o país ficou repleto deles. A opressão paralisa o povo. Subiu ao trono do Egito um novo rei que não tinha conhecido José. Ele disse ao seu povo: Vejam, o povo dos filhos de Israel está se tornando mais numerosos e poderosos do que nós. Vamos vencê-los com astúcia, para impedir que eles se multipliquem. Do contrário, em caso de guerra, eles se alinharão com o inimigo, nos atacarão e depois sairão do país. Então, expulsaram todos, impuseram sobre Israel capatazes e os exploravam do trabalho forçado. E assim construíram para o faraó as cidades armazéns de Pitom e Ramsés. Contudo, quanto mais oprimia o povo, mais ele crescia e se multiplicava. Os filhos de Israel começaram a se tornar um pesadelo para os egípcios. Por isso, os egípcios impuseram sobre eles trabalhos duros e lhes amargavam a vida com dura escravidão, preparação de argila, fabricação de tijolos, vários trabalhos nos campos, enfim, com dureza os obrigavam a todos esses trabalhos. O opressor não consegue eliminar a vida. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sefra e Fuá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, observem se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixe viver. As parteiras, porém, temiam a Deus e não o fizeram, o que o rei do Egito lhes havia ordenado, e deixaram os meninos viver. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse: Por que vocês fizeram isso, deixando os meninos viver? Elas responderam ao faraó: As mulheres hebreias não são como as egípcias. Elas são cheias de vida e dão à luz antes que as parteiras cheguem. Por isso, Deus favoreceu as parteiras, e o povo se multiplicou e tornou-se muito poderoso. E como as parteiras temeram a Deus, ele deu a elas uma família numerosa. Então o faraó ordenou a todo o povo: jogue no rio Nilo todo menino que nascer, e se for menina, deixe viver. Capítulo 2. A vida dentro da casa do opressor. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. Ela concebeu e deu à luz a um filho. Vendo que era belo, o escondeu por 3 meses. Quando não pôde mais escondê-los, pegou um cesto de papiro, vedou com betume e piche, colocou dentro a criança e depositou entre os juncos da margem do rio. A irmã da criança observava de longe para ver o que ia acontecer. Nesse momento, a filha do faraó desceu para tomar banho no rio.
Enquanto suas servas andavam pela margem, ela viu o cesto entre os juncos e mandou as criadas apanhá-lo. Ao abrir o cesto, viu a criança. Era um menino que chorava. Ela se compadeceu e disse: é uma criança dos hebreus. Então, a irmã do menino disse à filha do faraó: Senhora, quer que eu vá chamar uma hebreia para criar esse menino? A filha do faraó respondeu: pode ir. A menina foi e chamou a mãe da criança. Então, a filha do faraó disse para a mulher: leve este menino e o amamente para mim, e eu lhes pagarei. A mãe recebeu o menino e criou. Quando o menino cresceu, a mulher lhe entregou a filha do faraó, que o adotou e deu-lhe o nome de Moisés, dizendo: eu tirei das águas. Solidariedade com o oprimido. Passaram-se os anos, Moisés cresceu e saiu para ver seus irmãos, e notou que eram submetidos a trabalhos esforçados. Viu também que um dos seus irmãos hebreus estava sendo maltratado pelos egípcios. Olhou para um lado e para o outro, vendo que não havia ninguém, matou o egípcio e o enterrou na areia. No dia seguinte, Moisés saiu e encontrou 2 hebreus brigando e disse para o opressor: por que você está ferindo o seu próximo? Ele respondeu: quem foi que te nomeou para você ser chefe e juiz entre nós? Está querendo me matar como matou o egípcio ontem? Moisés sentiu medo e pensou: certamente a coisa já é conhecida. O faraó ouviu falar do fato e procurou matar Moisés. Moisés, porém, fugiu do faraó e se refugiou no país de Madiã. E aí se sentou junto a um poço. O sacerdote de Madiã tinha 7 filhas. Elas foram buscar água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho do seu pai. Nisso, chegaram os pastores e tentaram expulsá-los. Então, Moisés se levantou para defendê-las e deu de beber ao rebanho delas. E elas voltaram para o pai, Raquel. E esse lhe perguntou: por que vocês voltaram hoje mais cedo? Elas responderam: um egípcio nos livrou dos pastores, tirou a água e nos deu de beber. O pai perguntou: onde ele está? Por que o deixaram ir embora? Vão chamá-lo para que venha comer. Moisés concordou em morar com eles. E ele deu a Moisés sua filha Séfora. Ela deu à luz a um menino, a quem Moisés deu o nome de Gerson, dizendo: sou imigrante em terra estrangeira. O oprimido toma consciência. Muito tempo depois, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam sob o peso da escravidão e clamaram. E do fundo da escravidão, o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu as queixas dele e lembrou da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus viu a condição dos filhos de Israel e a levou em consideração. Capítulo 3. A experiência que provoca a decisão. Moisés, pastoreando o rebanho do seu sogro Jetro, sacerdote de Madiã, levou as ovelhas além do deserto e chegou a Horebe, a montanha de Deus. O anjo de Javé apareceu a Moisés numa chama de fogo, do meio de uma sarça. Moisés prestou atenção. A sarça ardia no fogo, mas não o consumia. Então Moisés pensou: vou chegar mais perto
para ver a minha coisa estranha. Por que será que a sarça não se consome? Javé viu Moisés, que se aproximava para olhar. E no meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Ele respondeu, aqui estou. Deus disse, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está pisando é um lugar sagrado. E continuou, eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então, Moisés cobriu o rosto, pois tinha medo de olhar para Deus. Objetivo da libertação. Javé disse, eu vi muito bem a miséria do meu povo que está no Egito. Ouvi o seu clamor contra os seus opressores e conheço os seus sofrimentos. Por isso, desci para libertá-los do poder dos egípcios e para fazê-los subir dessa terra para uma terra fértil e espaçosa, onde corre leite e mel, o território dos cananeus, heteus, amorreus, fezereus, heveus e jebuseus. O clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e eu estou vendo a opressão que os egípcios os atormentam. Por isso, vá, eu envio você ao faraó para tirar do Egito o meu povo, filhos de Israel. Em nome de Deus. Então, Moisés disse a Deus, quem sou eu para ir até o faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? Deus respondeu, eu estou com você. E esse é o sinal de que eu o envio quando você tirar o povo do Egito. Vocês vão servir a Deus nessa montanha. Moisés replicou a Deus, quando eu me dirigir aos filhos de Faraó, eu direi, o Deus dos antepassados de vocês me enviou até vocês. E se eles me perguntarem, qual é o nome dele? O que devo responder? Deus disse a Moisés, eu sou aquele que sou. E continuou, você falará assim aos filhos de Israel. Eu sou, me enviou até vocês. Deus ainda disse a Moisés, você falará assim aos filhos de Israel. Javé, o Deus dos antepassados de vocês, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, foi quem me enviou até vocês. Esse é o meu nome para sempre, e assim serei lembrado de geração em geração. O projeto da libertação. Vá, reúna os anciões de Israel e diga a eles, Javé, o Deus dos antepassados de vocês, o Deus de Abraão e o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele me apareceu e disse, eu vim ver vocês e como estão tratando vocês aqui no Egito. Então eu disse, decidi tirar vocês da opressão egípcia e levar para a terra dos cananeus, heteus, amorreus, fezereus, heveus e jebuseus, para uma terra onde corre leite e mel. Os anciões de Israel deram ouvido a você, então darão ouvido a você. Então você irá com eles até o rei do Egito e lhes dirá, Javé,
O Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Por isso, deixe-nos agora fazer uma viagem de 3 dias no deserto para oferecer sacrifício a Javé, nosso Deus. Entretanto, eu sei que o rei do Egito não os deixará ir. E se for obrigado por mão forte, portanto, vou estender a mão e ferir o Egito com todas as maravilhas que farei no país. Então ele deixará você partir. Farei com que esse povo conquiste a simpatia dos egípcios, de modo que ao partir não sairão de mãos vazias. As mulheres pedirão às suas vizinhas e às donas de casa, com quem estiveram alojadas, objetos de prata, de ouro e roupas para vestir os seus filhos e filhas. Assim, vocês vão despojar os egípcios.